Vamos lá. Vamos lá. Isso aí, vamos lá. Bom dia, sintonizados. 4h51. Bom dia, Ju. Bom dia, Iraides. Bom dia, Eliene. Bem-vindo ao nosso devocional sintonizado. Tem dia que a tecnologia quer nos deixar na mão. Isso é normal. A gente coloca para gravar, depois coloca lá no YouTube lá. Tudo bem. Não tem problema. O que importa é que nós estamos aqui com a graça de Deus. Bom dia, Dona Rose. Como é que a senhora está? Tudo bem? Eu sempre digo que o motivo da fé existir é que nós podemos crer nas coisas que não são como se já fossem. Isso é a nossa tatuagem aqui, ó. Amém? Hoje nós vamos meditar um pouquinho assim, ó. Vamos fazer um estudo bem interessante hoje. A palavra essa questão da fé que eu sempre falo, que nós acreditamos na fé, na palavra de fé, acreditarmos nas coisas que não são como se já fossem, ela aparece em várias passagens bíblicas, principalmente no livro de Hebreus, capítulo 11, versos 1, ela diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, a fé é uma coisa que você não vê. Ou seja, a fé é uma coisa que você acredita na coisa que não é. A fé é você acreditar na coisa que não foi como se já tivesse sido. Fé é você acreditar nisso. Um exemplo de uma passagem de fé, trazendo para a nossa realidade hoje um fato. Vamos lá, trazendo uma passagem da Bíblia de fé que acontece atualmente nos nossos dias de hoje. Vamos lá, uma passagem no livro de Números, onde Deus pede para Moisés enviar o seu povo para que Deus pede para Moisés enviar 12 homens para que olhassem a terra onde manava leite e mel. E Deus pede para Moisés, e Moisés pega 12 homens e envia para que esses homens espiassem aquela terra, se realmente aquela terra era como Deus havia dito. Vejam só, aí já gera uma dúvida. Deus pede a Moisés, Deus fala com Moisés e olha, envia 12 homens das 12 tribos de Judá, envia 12 homens, um de cada tribo ali e tal, envia aqueles príncipes e pede para que eles espiem aquela terra onde mana leite e mel, uma terra próspera, porque eu vou dar aquela terra prometida. Espera aí um pouquinho, ali já começa o princípio da fé. Se Deus está te prometendo aquela terra, se a gente tem esse princípio da fé incutido dentro da gente, bom, se Deus já está prometendo, né? Junta as traias, bora para lá. Mas não, certas coisas nós precisamos ver para acreditar, né? Isso é o nosso... Precisamos ver para acreditar. E o que Moisés fez? Mandou aqueles 12 para lá. Isso está no livro de Números. Números. Vamos ver aqui. Para você acompanhar, está no livro de Números 13. Para você acompanhar com a gente. E Moisés pega esses 12 e envia para que eles pudessem espiar aquela terra. E eles vão e espiam a terra, e quando eles voltam e dizem para Moisés: olha, realmente aquela terra ali que você falou para a gente ir lá espiar, ela é uma terra que realmente mana leite e mel, é uma terra próspera. Números 13, 27, mana leite e mel.
É o relatório do reconhecimento da missão. É uma terra que mana leite e mel. O povo que ali habita é poderoso. As cidades são muito prósperas. Tem de tudo. Eles começam a passar o relatório da cidade. A cidade é o que Deus realmente havia prometido mesmo pra gente. Mas aí começam algumas coisas que eu sempre digo para vocês, que a gente tem que ler com atenção à palavra. Aí vem os porém, não poderemos subir lá. Realmente Deus disse, tudo que Deus falou tem lá. A terra é muito boa, leite e mel, o povo lá é próspero. Só que, Moisés, nós não podemos ir lá não. A terra lá, os moradores de lá são gigantes. Nós parecia, aqui nos versos 33, vai dizer que vimos até gigante. E nós parecia que nós era gafanhoto, Moisés. Não dá não. Aquela terra lá não é para nós não. Aquilo não dá não. Nós vimos até gigante naquele lugar. Se nós for para aquele lugar lá, nós vamos ficar... Não vai dar certo não. Ou seja, a fé era pouca, porque eles viram primeiramente os problemas. Eles viram que a terra era boa. Era a terra prometida. Ali era bom. Mas o problema dos olhos humanos é que ele enxerga primeiramente as dificuldades. E as dificuldades tomam de conta do nosso interior. Quando nós vemos as dificuldades com os olhos carnais, os olhos da fé começam a se apagar. E eles viram as dificuldades e se esqueceram das promessas de Deus. Deus disse, ali é a terra que eu vou dar para vocês. É uma terra que mana leite e mel, é uma terra próspera, ali eu vou dar para vocês. É a terra de vocês. Mas ele falou, não dava nada. Terra de gigante daquele, moço. Não, nós parecia gafanhoto naquele lugar. Aquilo não vai dar certo, não. Cadê a fé? A fé não é acreditar em coisas que não são como se já fossem. E nós muitas vezes somos assim. Olhamos com esses olhos e acabamos tampando os olhos de dentro da fé. Mas, como tudo tem que ser algo, né? Em Números, tá aqui. Dentre aqueles 12, tinha uma pessoa ali, um caba chamado Caleb. Tem que ter, né? Tem que ter um cara chamado Caleb. Ele estava lá entre os 12. Ele tinha uma visão diferente. Por isso que entre nós tem sempre alguém que tem uma visão diferente. Todos estão focados numa coisa, olhando para o mesmo lado, falou, não vai. Aquilo não vai dar certo. Você viu, cara, aquele monte de gigante, nós parecia um gafanhotinho lá. Não vai dar certo. Nós vamos ser destruídos. A terra é boa, mas não vai dar certo nós lá no meio. Porque os olhos nossos estavam focados numa coisa. E os olhos da fé interior nosso, que realmente deveria estar focado com Deus, estavam ofuscados. Mas dentre eles tinha um que estava com os olhos humanos fechados e o da fé estava escancarado, porque ele acreditava em algo que não era como se já fosse. E aqui em Números 13 diz bem assim, ó, Número 13... Caleb ainda diz assim, ele ainda diz assim que Caleb era um dos 12 que tinha ido lá. E ele viu a atitude dos demais e ele manda que eles se calassem. Caleb era um dos 12 que ali estava. E ele diz, cale-se perante Moisés, cale-se. Certamente subiremos e possuiremos por herança, porque seguramente prevalecerá a vontade de Deus.
E quantas vezes nós não estamos assim no meio de pessoas, todo mundo está ali olhando focado para uma coisa. Não, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E tem sempre um Caleb em nosso meio. Tem sempre um Caleb em nosso meio. Parece que só o Caleb está errado. Parece que só o Caleb está errado. Parece que Caleb, só você, né? Ou será que só ele está certo? Todo mundo está dizendo, não vai dar certo, não vai dar certo isso aqui. Aí chega um Caleb em nossa vida e fala, não, vai dar certo sim. Parece que só o cara está errado. Ou será que só ele está enxergando com os olhos de dentro, com os olhos da fé? Ele viu que tudo aquilo era bom, a terra era uma terra próspera, era como Deus havia dito a Moisés. Tinha dificuldades, tinha os gigantes, tinha as pessoas, os habitantes ali, era fortificando, era grande. Mas era ali que Deus havia prometido. Se Deus havia prometido ali, era ali que ele ia prevalecer, porque Deus havia prometido. Então a fé dele era grande, era maior do que qualquer problema. Até me veio uma coisa aqui na cabeça, não sei porquê, viu, Eliene? Não sei por que veio isso na minha cabeça aqui agora, mas enfim, tá? A fé prevaleceu diante de todas as dificuldades, de todos os problemas que nós passamos no dia a dia. Nós temos que olhar para dentro com os olhos da nossa fé interior. Eu não sei qual é o problema, qual é a tua terra, se a tua terra não está manando mel e leite aí abundante. Eu não sei qual é o teu gigante, qual é, se é pequeno, se não, eu não sei. Mas eu acho que está na hora de você tentar fechar um pouco os olhos carnais e começar a enxergar com os olhos da fé. É começar a enxergar as coisas que não são como se já fossem. É começar a mudar um pouco o foco. É começar a sair um pouquinho de fininho do meio dessas pessoas que, olha, no meio de 12, são 12 pessoas que foram lá ver. Quase todas. Não vai dar certo isso aí não. Um bando de gente daquele. Quase todas olharam de um modo, um ou dois ali. Se Deus está comigo, por que não? Então, ficamos com essa hoje, hein? Amém? Fiquem todos com Deus, tenhamos uma excepcional quarta-feira. Que Deus nos abençoe. Se amanhã o bom Deus nos permitir, estaremos aqui novamente. Convide mais pessoas, curta, compartilhe, comente. Esse é o nosso devocional Sintonizados. Fé é acreditar nas coisas que não são como se já fossem. Então, se você é um Caleb, seja Caleb na vida de mais pessoas. Seja Caleb na vida de mais pessoas. Tem muita gente precisando de Caleb por aí. Amém? Fiquem todos com Deus.